E aí, gente, é Enem Science aqui. Hoje é aula 15 sobre computação endógena e exógena. Tem uma razão para usar essa imagem do Sword Art Online, né? Pra quem não conhece Sword Art Online, tem um personagem chamado Alice, que é uma inteligência artificial geral. Primeira, talvez, e a única, pelo menos da parte que eu vi até então, da Light Novel mangá. E, por sinal, eu comecei a assistir em 2011, né? 2011, no lançamento, né? Eu esperei episódios lançar pra ver. Contanto que eu acompanhei no começo, né? Bom, qual que é a ideia desse paper que a gente vai ver aqui, né? Tem a ver com computação endógena e exógena, né? Talvez um dos que introduziu esse tema. Eu acho que não teve outro que introduziu. Ele primeiro cita a ideia de Turing, né? No paper dele, Computer Machinery Intelligence, de 1950, que basicamente fundou a inteligência artificial. Em vez de tentar produzir Turing falando, né? Um programa para simular a mente de um adulto, porque é mais complexa, por que não tentar reproduzir a de uma criança, né? E com base nessa ideia, nasceu um tema chamado robótica cognitiva, robótica epigenética, que é basicamente você criar sistemas robóticos que simulam, usando até psicologia de desenvolvimento, a mente de uma criança. Então, essa é a ideia, né? Um sistema menos complexo para gerar um sistema que de fato seja computável. Obviamente o cérebro adulto é mais desenvolvido. Porém, eu acho que é errado até começar por uma criança. Eu acho que é melhor começar por animais, né? Você simular computacionalmente, né? Animates, né, no caso, é muito mais fácil do que mesmo um bebê ou algo do tipo, né? Então tem diversos seres vivos que têm um cérebro subdesenvolvido, né? E obviamente você poderia simular eles com mais eficiência, por razões de complexidade como o Gorov disso, né? Porque no caso, quanto maior a quantidade de informação nesse sistema, mais difícil fica minimizar a sua função fg de x para de fato computar, né? E seres vivos, você tem essa questão de não só de complexidade com Gorov, mas outras formas de complexidade, né? Eu não lembro de cor as formas de complexidade que eu tenho em mente, mas tem outras formas de medição de quantidade de informação que, de fato, seres menores, né? Bactérias e tal, insetos, são menos complexos que os seres humanos, né? Então, vamos para algumas definições que o paper dá, né? Primeiro, um símbolo é um caráter Unicode, né? Então você vai ter vírgulas, quadrados, que vai ser usado nesse sistema. Então, ele tá dizendo que a gente vai usar símbolos para representar as nossas ideias aqui, né? A gente quer fazer um sistema que lide com domínios desconhecidos, né? Ele tem que um sistema que se adapte ao ambiente, que é a definição de inteligência artificial geral. Definições são dois, uma variável é um símbolo, então você tem símbolos x, y, z e etc. É uma variável. O vocabulário é um set de strings, normalmente esse set de strings é dado dessa forma. Então você tem dentro desse conjunto n strings, n parâmetros, perdão. Então, por exemplo, você tem dígitos aqui, você pode permitir adição, concatenação. Normalmente, por exemplo, x1 com x2 é uma concatenação entre x1 e x2, é uma adição, é uma junção dos dois. E se pode usar também subtração, multiplicação, enfim, não importa. Tem operações que você pode fazer dentro desse set de strings. Então você pode ter relações proposicionais, relações de verdade, que é T, né? T é de verdade, falsidade. Esse é o contrário, né? Então isso aqui é verdadeiro e aqui é falso. A negação, né? Que é um símbolo muito usado na lógica. A função de E. Então, por exemplo, x e y. Ou x ou y. A implicação, vamos supor que P implica P'. Ou P implica Q, na fórmula tradicional. Então, uma proposição P. Então, eu estou pegando minha mão e eu tenho que mover até o copo, né? Então, o fato de eu me mover é uma ação, né? Implica uma causalidade, né? Então, você tem uma causalidade. Minha mão ela vai do trajeto até o copo e eu pego em relação a esse ato, né? Esse ato. Mas eu não consigo causar Q sem P. É isso. Nesse contexto específico.
Vamos supor que V seja um vocabulário, então V é um vocabulário. E um termo V é um conjunto finito de uma árvore de probabilidade de ações, né? Então, por exemplo, eu tenho a ação andar. Eu andar. Eu posso andar para a esquerda, vamos supor, só L de left, de esquerda. Posso andar para a direita. De andar para a direita e para a esquerda, eu vou ter outra árvore de probabilidade. Então, eu tenho aqui L e R. Para N ações que eu posso fazer ao andar entre essas duas direções. Então, vamos supor que andando para a esquerda, o sistema robótico ele pode entrar numa loja. Aqui vamos supor que é uma loja. Ele pode atravessar a rua. Então, atravessar a rua, AR. Ou aqui do outro lado ele pode fazer outro set de coisas. Enfim, você tem uma árvore de probabilidade de ações dado certas condições, né? E você tem esse termo que tem uma variável associada a ele, né? A linguagem. Então tem uma linguagem, um conjunto numérico de linguagem. Que age nesse V, né? V-term. A gente vai falar que são de aritméticas livres, lógica proposicional, de livre contexto. Então, basicamente, ele tá falando que ele vai criar um sistema lógico dentro dessa linguagem que permite um set de operações. Então, no fim, você vai ter... Eu até ponho outra cor. Um set de linguagens, né? Que vão resultar de um conjunto lógicos que você vai usar nesse paper, né? Ele tá dizendo, eu tenho um conjunto de operações dentro dessa linguagem, eu tenho um conjunto de árvore de probabilidade de ações que podem acontecer, dado minha... Então esse daqui é seu set de... Como se fosse instruções. Então, instruções. E aí, essas teriam condições, né? Pode até usar fuzzy logic aqui também, se você quiser. Na verdade, esse contexto é mais fuzzy logic, né? Então você pode ter fuzzy logic nessa parte, talvez. Ele não cita isso, né? Mas eu tô só tentando aplicar. Basicamente, você tem uma árvore de probabilidade que, do mesmo jeito que eu falei anteriormente, vai determinar as ações que seu robô pode fazer. Só que o ideal é que ele crie sua própria fuzzy logic, né? Em vez de você criar esse diagrama, ele se vira para calcular aqui, né? Você poderia definir fuzzy logic com IA, talvez. Em que o próprio sistema robótico define as cadeias de ações que ele pode executar. E aí vai ter outra coisa que é chamada de substituição, que é o valor sigma, né? Que vai ser usado bastante no paper, né? Uma substituição é uma função parcial que tem termos e variáveis. E a substituição pode ser aplicada a termos para você trocar as variáveis, né? Então eu só estou usando aqui um exemplo, vamos supor que eu tenho S de X, e X é uma variável. E X está dentro do conjunto total de variáveis, então eu tenho Xn variáveis, né? Então, a sigma, ele pode trocar uma variável. Ele pode transformar a variável em uma coisa nova, né? Então, eu posso ter sigma x prime. E aí você tem contexto, uma coisa que tem outros papers também cita, né? Um contexto é um termo T. Então, T, esse termo vai ser usado bastante. Numa ocorrência do símbolo, parece um negócio vazio, que deixa uma árvore em T. Essa árvore dentro do set de probabilidades das suas ações, você vai ter NTs em que T são termos. Não é tempo, tá? Aqui não é tempo. Esquece que T é tempo, tá? Então, um exemplo, ele tem, por exemplo, uma relação de árvore de probabilidade mais 5, aqui relação de verdade, ou enfim, qualquer coisa. Esse quadrado pode ser qualquer coisa que pode estar dentro dele, né? Se C é um contexto e T é um termo, então eu vou apagar aqui. Então a gente tem a operação C de T. T é o contexto, T é um termo, uma operação, que resulta em repor uma condição, uma ocorrência nesse conjunto, nessa parte vazia aqui em C por T, né? Então,
Se C é igual a relação vazia, então CT é igual a T. É igual a um termo, né? Em que esse termo. Na verdade, esse termo é o contexto, né? Então, você tem um contexto dentro do termo em si. Pra qual é a aplicação disso, né? Então, na parte de aprendizado, quando a gente vê na parte de endógeno e exógeno, né? Você vai ter, por exemplo, a computação de T e T prime. E isso basicamente são dentro da árvore de probabilidades de coisas que você quer executar. Você quer saber, por exemplo, vamos supor que isso aqui é a sua condição original e isso aqui é T prime. Então você quer saber, no caso, aprender de fato, né? Você quer achar no contexto do que o seu robô está, no seu ambiente que o seu robô está. Ele entender a relação, por exemplo, que T é maior que T prime. Que certo conjunto de ações e operações é melhor do que esse. Isso é uma coisa que a gente faz na vida real, cara. Quando, por exemplo, você tá no futebol, cara, você vê que certa coisa não tá funcionando naquela partida. Você vai tentar pensar assim, você não fica imaginando a árvore de probabilidade, você simplesmente, cara, eu acho que vou tentar outra coisa. E tentar outra coisa em fuzil lógico é basicamente você ir pra outra direção nessa árvore de probabilidade. Em que tem N árvores de probabilidades sendo criadas, né? Eu coloquei essa daqui porque é mais fácil de representar, mas pode ser, cara, entre aspas, infinita, né? A árvore de probabilidade de pensamento que você pode ter, né? Só que pra você ser eficiente, você tem que conduzir num contexto onde você maximiza T ao máximo, né? Então, dentro do contexto que você está, você maximizar. Ele não usa essa notação, né? Eu só tô criando aqui. Maximizar CT. Prime, talvez, né? As ações futuras. E aí ele define fatos, né? L é uma linguagem. E L fato, dentro dessa linguagem, é uma expressão em que você tem aquela relação de contexto, por exemplo. De ter esse valor, esse símbolo aqui é muito importante. Muito usado em matemática. É que algo resulta em alguma coisa. Então, o seu conjunto de ações, talvez futuras, passadas, resulta na futura. Ou o seu conjunto de ações futuras, passadas, não resultam nas ações futuras, na melhora delas. Né? Onde T e T prime estão fechados, bounded em L. Isso aí vai ficar claro posteriormente. Eles são um set de operações permissíveis dentro da nossa linguagem que tem N elementos ou N operações possíveis, né? Então, pegando outro paper, você tem... Vou pegar outra cor. Tem seu input. Você tem aqui seu output final, que normalmente é ações, dentro do conjunto global de ações. Aqui são observáveis e recompensas, que é o histórico. Só que dentro daqui você tem seu set de operações que faz parte do seu input. Quando eu digo faz parte, ele não é essa parte aqui que é o histórico do seu sistema, que a gente já viu a notação várias vezes em outras aulas. Mas ele é o conjunto de operações que transformam o input, e aqui você tem algoritmos, né, que são rodados para isso, mas você tem o seu alfabeto de operações para depois ser gerados os algoritmos, para depois você ter, de fato, o output, né? Então, no fim, essas operações, elas são essa parte aqui. Então tem uma linguagem, um alfabeto. A gente já viu na aula 5 isso daí, com detalhes, né? Veja essas aulas em ordem, né? Vamos supor que L seja uma linguagem e L domínio. Então tinha L fato e L domínio. Domain. Ter um set de L fatos. Então aqui, esse daqui vai ser igual. A gente tem L fatos, né? E é uma expressão disso daqui, né? Então, deixa eu pegar de uma forma simples aqui. Então, se L fato segue T prime ou T não é igual a T prime. Não resulta em T prime. Você vai ter... Eu vou pegar aqui de uma forma simples. Eu vou pegar de uma forma diferente do que ele colocou. Vamos supor que eu tenha
T2, T1. T1 e T2. E aí, vamos supor que o T2 e T1, eles são... Não concatenações, é resultado, né? Eu acho que concatenação aí eu confundi tudo. Não faz sentido. Então a gente tem T2 e T1 até... Não é mais, tá? Mas é o conjunto aqui de operações dentro desse contexto, que vai ser T1. Então vai ser Tm até Tn. Ou seja, você tem N L fatos, né? Operações. Cada L fato é esse conjunto de operações aqui. E você tem N delas. Eu acho que assim é bom de representar. Eu poderia representar de cima para baixo, né? Poderia representar assim, por exemplo. Poderia colocar T1. Na verdade, essa representação tá errada, na verdade. Ele pode ser T1 ou T2. Acho que assim é melhor. Então, a gente tem uma soma disso daqui. E a gente tem a soma também do contrário, né? Eu vou colocar a sua parte. Então, a gente tem T1. Contrário de T2. E assim, igual em cima, tá? Então, finge que eu continuei em cima, que nem aqui. Mas no fim você vai ter N computações disso daí, né? Tm. Que é isso? Acho que eu só tentei revisitar conceptualmente, mas você tem N computações de relações entre esse sistema, né? Só que vai ficar mais claro posteriormente, né? Então, a gente tem, por exemplo, três tipos de domínios, que é o LA, LP e LE. Aí você tem o domínio aritmético, que você tem T, o contexto que você está fazendo um set de ações. T prime vai ser a relação que T é igual a T prime, onde você tem a interseção disso. Que nem a gente viu aqui, né? Essas coisas são juntas, né? Não são separadas. A gente tem a união. Essa união significa que faz parte do mesmo conjunto, né? Então, dentro do mesmo set, do mesmo domínio aqui no caso, você tem tantas operações em que T vai ser igual a T prime ou diferente. Os conjuntos de ações vai levar as mesmas condições. Vamos supor, você está aprendendo. Suas ações atuais, vamos supor que elas não mudaram nas futuras. Você não aprendeu. Se ela for diferente, no caso, você tem uma relação de que uma é maior que a outra. Então T prime pode ser menor que T passado e vice-versa. Então no caso aqui T pode ser diferente de T prime, o que indica que é diferente os dois, né? E aí tem a questão de proposição, né? Proposição você tem T prime. Então aqui é uma questão aritmética de domínio e aqui é uma relação que eu vou ter que colocar amarelo de lógica, né? Então o conjunto de ações que você tem resulta em outros conjuntos de ações. Aí você tem um domínio linguístico também, né? Então se eu vou colocar de outra cor. Então em cima do domínio aritmético, né? Você tem um set de ações que elas não mudam, né? Elas não implicam aprendizado, que é essa parte aqui. Nesse caso você tem uma coisa de maior e menor. Então existe um conjunto T prime maior que T dentro do seus Z fatos, né? Pode poder dessa linguagem, né? Enfim. E aí, no caso de domínio linguístico, né? Você tem... Vamos supor que o conjunto de ações resulta em algo que é certo. Vamos supor, o seu robô andar em certo contexto e desviar dos obstáculos do jeito que ele está fazendo. Está ok. Ele implica a relação de causalidade que ele entende. Isso significa que T, esse conjunto de ações, está dentro de LE. Está dentro desse conjunto de operações, né? Então aqui são conjunto de operações. Operações que o sistema pode fazer, lógicas, né? Então ele tem domínios lógicos de operações que o meu sistema pode entender. Ok, eu desviei de objeto, isso é bom. De ter semântica, né? De conseguir entender as coisas de uma forma melhor.
Então isso daqui tá dentro também do conjunto em que tem operações que não estão ok. Tem operações que o seu sistema não fazer é idiotice, é errado, vou até colocar de outra cor. Se o seu sistema fazer, ele vai, na verdade, cometer um erro, né? Então, por exemplo, ficar andando parado, batendo na parede que nem idiota. Então não está ok. Então T não é ok. Esse conjunto de ações não é ok dentro do set de todas as ações. Então no contexto tem, por exemplo, T em T gigante, talvez. E no caso, isso significa que T não está dentro do conjunto LE, do conjunto de operações que de fato maximiza o aprendizado do seu sistema. Então, uma coisa, a questão aritmética, né? Você tem um conjunto de ações, proposições de ações que não mudaram ainda, que não há aprendizado, e as que há aprendizado, que é essa daqui. Ou que pelo menos você sabe que tal ação futura de tal jeito não é boa. Então, na árvore de probabilidade de ações, você sabe que certas coisas o robô não deve fazer, porque vai ser uma idiotice, ele vai cometer erros. Vamos supor que o robô quer cortar laranja, né? Ele quer fazer isso rápido, batata. E ele tá tentando descobrir, aprender o set de ações pra executar isso sozinho, ou com ajuda. Não de programação, mas de alguém falando com ele. Ele vai tentar, por lógica, ver o que de fato funciona e o que não funciona. Mas ele nunca vai querer, por exemplo, acabar cortando a batata de uma forma ineficiente, né? Então você tem domínio linguístico também, né? Do que é uma coisa poderia ser correta ou não pra ele maximizar ou não. Então domínio de linguagem, né? Vamos supor que D seja um domínio. Então D é o domínio. E vamos supor que L de D, a gente tem a condição que T tem a relação de T implicar T prime, no contexto de lógica que a gente viu aqui, é uma consequência, né? T é uma consequência lógica de T prime. Então, seu conjunto de ações é definido pelas ações que você comete ao longo do tempo. E está dentro do domínio. Então, esse conjunto de ações está dentro do domínio, onde para algum T, versão para algum T prime, e você vai ter a interseção disso. Põe azul. A união. Não, perdão. É união, tá? Eu falei interseção, mas ali é união. Confundiu. Interseção é assim. Na verdade é união. Só pra corrigir, né? Você tem esses dois sets unidos, né? Ao invés de ser uma interseção, né? Eles estão, na verdade, unidos. Fazem parte do mesmo set. E você pode fazer com funções dentro desse set, né? Então você tem T prime dando vazão pra T prime dentro de D pra algum T. Perdão, pra algum T. E LD é o domínio de linguagens D, né? Então, isso aqui faz parte do set D. Então você tem operações em que você vai ter. Aqui nesse caso você tem que T vai implicar T prime. A aplicação de T prime, né? É T. Dentro desse domínio, que tem certas operações. Para algum T prime. E aqui é a mesma coisa. Só que você começa com T prime, né? Então é a implicação de. Na verdade eu tenho que começar com T. Como eu começo com T prime. Em vez de começar com T, você começa com T prime e para algum T. Então você tem conjunto de ações nesse domínio que implicam certas ações futuras em que, por exemplo, vamos supor, eu tenho ações, eu tenho a probabilidade de certos estados do sistema, eu tenho certas ações futuras. Onde eu creio que essa probabilidade infere que existe uma ação A prime que seja maior que a passada. Se eu falar que T é uma relação de conjunto de ações, né, de operações que eu posso fazer para maximizar a minha recompensa, então eu posso dizer que existe uma relação em que eu posso aprender com minhas ações passadas e com minhas atuais, né?
que é T' no caso. Então você pode ter relações em que T' é maior que T e que T é maior que T'. No caso que T' é menor que T. O que significa isso? Que em dado contexto das suas ações, não necessariamente suas ações passadas são piores. Então você quer saber, ok, qual o conjunto de ações atuais que eu devo fazer para melhorar minhas passadas? Se eu não tenho nenhuma melhor, então eu não devo aprender a fazer algo pior do que antes. Eu não posso ficar calculando o T' futuro pior e ficar fazendo ações ruins. Então dentro desse domínio você tem operações que definem o espaço de ações do seu sistema, né? Então são duas condições de espaço de ações do seu sistema. Não sei se ficou claro. Aí alguns exemplos, né? Então você tem aqui relações de distribuição, né? Você tem 1 mais 2 entre conchetes mais 3. E a relação de ordem, mudança de ordem. E você está tentando ilustrar esse conceito para o seu sistema, em que, por exemplo, vamos supor que eu coloque essa parte de cima de roxo como 1 e a parte azul como 2. Então, aqui seria 2 e aqui seria... Vou pegar a cor certinha. 1. Então, tá vendo essa parte aqui? É roxo. Então essa parte eu tô tentando ilustrar aqui. E a parte azul eu tô tentando ilustrar aqui, né? Em que você tem relações de... Dentro desse domínio você tem operações em campos diferentes. Esse exemplo é bem interessante. Vamos supor que desse seja o domínio. Nós podemos definir constantes do domínio D. Em que você tem, por exemplo, C de D. Uma constante. Em que você tem S. Em que S vai ser uma subárvore. T dentro de L. Então é uma coisa, né? Esse T e T' tem a ver com árvores de probabilidade de ações, né? São dadas... É fuzzy logic, né? Aquela questão lá da árvore de ações possíveis. Então, visto que T são nodes de probabilidade, né? Qual que é o caminho que é melhor que o outro, né? Vamos supor que T' seja melhor que T. Vamos supor que T' esteja pra... Vou apagar isso aqui. Vamos supor que T' esteja pra esse lado e T aqui. Então, no caso, qual que é vencedor? Concorda que é esse daqui, né? Porque eu vou ter N árvores de probabilidades. Eu vou ter N T's, né? Eu vou ter T1 até Tn. Então, no fim, você quer maximizar qual que é melhor dentro do seu espaço de operações. Então, aqui, no caso, se a gente tem uma subárvore, né? A gente tem a árvore como um todo. Vamos supor que eu tenho dentro da árvore várias subárvores, né? Então, aqui é o node raiz, né? Aqui é a raiz. Acho que eu escrevi raiz certa ali, porque contou com o mouse. E aqui são o número de árvores de probabilidades que você tem. Cara, isso daqui, normalmente você simula com algoritmo de Monte Carlo, né? Eu uso com Monte Carlo Tree Search. Acho que é assim. Não, acho que é MTCS, se não me engano. Eu uso Monte Carlo Tree Search pra simular essas árvores de probabilidade. Você tem N árvores de probabilidade. E eu tenho, por exemplo, se for por T1, T2, T3. Tem um conjunto de operações contextuais que você pode realizar. Porque T1, T e T' são árvores de probabilidade. Então, um conjunto de ações geram outras ações aqui, por exemplo. Vamos supor que eu tenho T1 e T1'. Então, essa ação gerou essa ação aqui. Causalidade. Então, você tem essas árvores de ações que geram certas óbvias ações causais, né? Então, na prática, você tem essa constante que tem essa subárvore e como posso falar em português? Essas árvores de nodes, né? Leaves, né? Folhas, entre aspas, da árvore. Que a gente tem a node raiz e conjunto de ações que implicam outras, né? Então, se T1 implica T'1, então basicamente você tem essa causalidade. Você pode ter com T2 também, vamos supor que T2 é aqui, T3 é aqui.
Você tem essa relação de causalidade entre os dois na prática, né? É bem simples, na verdade. E aí, você tem essa relação de reflexividade, simetria e transitividade, né? Vamos supor que o domínio D é reflexível, simétrico e transitivo. Ele vai provar isso aí posteriormente, né? Então você tem T e T prime, em que você tem essas árvores de nodes das mesmas condições que eu falei, né? Então você tem o node raiz, você tem as árvores de probabilidade, tem aqui T1 e T1 prime. E no caso você tem a causalidade entre os dois. E aí, no caso, isso está dentro do domínio D, em que você tem relações de simetria. Então você tem simetrias entre as ações aqui, entre os lados da árvore, assim. Tem relações simétricas, tem relações transitivas e reflexivas do ponto de vista aritmético, né? Então, basicamente assim, você tem o seu sistema de fusilógica, né? Ele tá tentando entender o que é causalidade e como vai funcionar para ele em si. Então, dentro do conjunto de ações dentro da minha árvore de probabilidades, você calcular qual que são os melhores dentro de certos contextos. Daí você tem relação de consequência, vamos supor que eu tenha T, e T tem uma relação nesse domínio de resultar em alguma coisa, no caso é T prime, se somente se a substituição de T leva à substituição de T prime. Ou seja, dentro da minha árvore de nodes, node raiz aqui, vou ter N ações para a esquerda e para a direita. Eu vou ter sub-árvores também aqui, enfim, não importa. Árvore de probabilidade aqui. N ações. Então, eu levantar minha mão, dirigir até o copo, vamos supor que esse daqui. Retrair o copo até mim. Qual é o conjunto de ações do ponto de vista de movimentação o robô tem que fazer para realizar isso? Outras ações mais complexas. E aí, basicamente, você vai ter que... No fim, isso aqui vai ser uma substituição, né? Você vai ter uma relação de escolha de ações que levam à causalidade, né? Então, se aqui eu tenho T1 e T1 prime, e vamos supor que T1 nesse domínio causa domínio D, né? Essa relação. Então, eu tenho uma condição de consequência, né? Você está tentando fazer o sistema robótico virtual entender que existem relações causais e você está criando um algoritmo para definir relações causais. Ok, eu levantar da cadeira e ir de A até B é uma relação, e eu fazer uma ação que vai determinar um efeito, essa relação de causa e efeito, né? É isso que você está tentando ensinar para um sistema robótico. Então existem relações de causa e efeito na prática, né? Em que você vai ter que para cada substituição S, tal que S de T são as operações de cada árvore, sub-árvore desse sistema, ela está dentro do conjunto L de D, né? Indiretamente, domínio de linguagem. Então, dentro do domínio de operações possíveis dentro do seu sistema lógico, de fuzzy logic, né, de árvore de probabilidade de ações, você tem substituições possíveis em que, por exemplo, vamos supor que eu quero substituir para... Até entre sistemas, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer relações de T2 com T2 prime. Vamos supor que essa correlação causal é melhor do que essa daqui. Então, a minha árvore de probabilidade, meu robô vai agir dessa forma ao invés da forma que está em azul. Eu posso ter N operações em que eu tenho a mesma coisa. Então, dentro desse árvore de probabilidade gerada por algoritmo de Monte Carlo, né? Quem já viu anteriormente, você quer saber qual relação causal que seu robô deve usar para resolver um problema. Pode ser atravessar a rua, pode ser cortar uma maçã, pode ser pegar maçãs, pode ser qualquer coisa, cara. Qualquer ação está reduzindo elas a relações de causa e efeito. Então, tem uma relação causal de consequência nesse parâmetro aqui, dentro desse domínio.
Desse domínio tem relações causais. No mundo que seu robô está agindo, né? No ambiente que ele está agindo. É uma coisa prática, né? Então você tem relações de simetria dentro de D, reflexão e transitividade. Aí ele dá uma suposição, né? Vamos por relação de simetria, né? Então você tem que a árvore de probabilidade T de certas ações leva a uma relação causal com T'. Então a gente tem que sigma de C de T, então a relação do contexto das minhas operações, vai ser equivalente nesse dado domínio a essa mesma operação de função de T'. Opa. Então o que significa que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Só que aqui ele tá colocando uma função, né, de substituição. Então dentro da minha árvore de probabilidade você tem uma função de substituição que opera em... Para o sistema aprender, ele trocar ideias que não tá funcionando por outras melhores, né? Então ele tem que ver se ter um... vamos supor... Se T1 leva a T1', você tem relações de que... Vamos supor que T1 seja pior que T2. Uma relação causal. T2. Eu tenho que pegar. Lembrando que isso aqui esse T é de árvore de probabilidade. Lembra disso. A relação aqui com T2. Esse maior que T1. A relação causal de T1 e T2. Eu acho que eu tenho que fazer de novo porque não ficou tão claro, né? A relação causal. T1. T1. Então, dentro das suas árvores de probabilidades simétricas, você tem essas relações de computações, operações que podem ser feitas para, de fato, avaliar as operações em si dentro dessa árvore de probabilidade. Vamos supor que a gente tenha similaridade, equivalência, não equivalência, mas similaridade. Tem que ter, dentro desse domínio D, é similar a T'. Aí vai ser isso, só se e somente se, você vai ter essa relação de equivalência entre essas duas operações e também T' igual a T, né? Então, nessas duas relações, na primeira, você só inverteu a ordem, né? T' ficou primeiro na segunda e na primeira ficou em segundo. Você inverteu a ordem, mas no fim você tem essa... Se os dois forem, no caso, iguais nesse contexto, né? Você tem relação de similaridade nessa região, domínio D. Então, dentro do domínio do seu espaço de computações D, você tem similaridades entre duas funções que são denotadas dessa forma, né? Então, entre essas duas funções que representam equivalência nesse contexto, porque pode ter casos em que, por exemplo, que T', T é diferente, ele leva uma relação diferente de T'. Então, nesse caso, tem uma diferença. Então, você tem um conjunto de árvores de probabilidade de ações que não remete à causalidade. E aí você tem composicionalidade. Eu não sei o que significa isso em português, mas vai ser o domínio é composicional se para todo T e T', a gente tem que T é similar a T'. O que implica que T é equivalente, né? Ele é T'. Então você tem uma relação de equivalência entre os dois. É a mesma relação de outros papers de operações que não operam aprendizado, né? No fim, você quer saber se de fato você tem essa relação de diferença entre ambos. Dado um termo T e o tamanho desse termo T, então você tem o tamanho de operações dentro dessas árvores de probabilidade, né? Então você tem o L de T, o L minúsculo. Outros papers usam essa notação parecida. Você tem L de T e o número de nodes de T.
Então lembra que T são árvores de probabilidades. E dentro de uma árvore de probabilidade T, eu vou ter N nodes, né? N nodes dessa árvore, né? E no caso, você tem exclusão de nodes que em concatenação. Aí você tem para algum D. Perdão. Nesse domínio de operações, né? Você vai ter relações de equivalência. Em que, no caso, vão ser relações não decidíveis, né? Ou seja, não são computáveis. Então ele está dizendo que o nosso sistema tem que aprender. E relações de equivalência não necessariamente são computáveis nesse contexto. O que é bom, né? Porque no caso, você quer que o seu sistema aprenda, e você não quer que T fique igual a T' continuamente. Não quer isso da história. Então vamos supor que gama seja um set de números naturais, dentro dos números naturais. E vamos supor que D seja o domínio da linguagem LA. E aí você tem essa relação em que T implica T em si mesmo. Isso representa um número dentro desse contexto, né? Representa um número dentro de... Um número dentro de... Desse ômega, desse set, né? E se D for não decidível, irreflexível e transitivo, então esse domínio D tem relação de igualdade com a equivalência de D. Ele tá tentando provar que não é essa relação de equivalência incomputável, né? Você não consegue representar ela, né? Então você não pode ter uma relação computável de igualdade entre essas operações. E se fosse o caso, você ia ter problemas, porque no caso eu não ia aprender, né? Se tudo fosse igual ao futuro, seu sistema já ia ser perfeito, né? Então vamos supor que a gente tem o domínio D e D string, talvez um conjunto. Seja uma sequência de fatos, né? F0 até Fn. Onde cada Fi, né? Cada componente de F até N, I sendo igual de 1 até N, tá dentro desse domínio. E ali ela armazena essas crenças sobre a sua forma de ver o mundo. Ou seja, você tem um conjunto de crenças atuais do sistema robótico. Que ali, se no caso do sistema robótico, ele tem como verdade, ele pode mudar suas crenças. Só que mudar essas crenças é, no caso, você computar T', né? T e T'. Você tem essas relações em que você quer saber se é igual ao outro ou não. Então ela tá tentando achar o set de crenças que de fato maximiza sua função de utilidade. A gente tá falando de sistema robótico, não de ser humano. Então, a gente tá falando sobre funções de utilidade, de maximização, que é assim que reinforcement learning funciona. E aí você vai ter a regra e a expressão da forma T com esse triângulo T' sendo uma forma de regra. T com esse triângulo preenchido de T', que é uma regra profunda, ou a negação dessa relação com T'. Em que lembra que a gente está falando sobre árvores de probabilidades de T e T'. De uma fuzzy logic, de uma árvore binária, né? Árvore binária é o nome, eu acho. Então você tem, por exemplo, T, T', tem N, T', enfim. E T e T' são termos, ou abertos ou fechados. Então, um termo fechado talvez seria uma ação que você não tem uma saída dela, né? Então, um exemplo, né? Aritmético, por exemplo. 0 não segue que 0 tem relações com 1 ou 2 vezes 2. Não, perdão. 0 não tem tem uma relação de diferença com 1. Primeiro essa parte aqui. A segunda parte, que você tem a multiplicação que leva a 4. É uma relação profunda, né? Então, aqui você tem um conceito de diferente. Aqui você tem o conceito de você fazer operações aritméticas. E a quarta,
é uma relação de que Alice, por exemplo, joga uma ação, o robô joga, e isso está ok. Isso é algo correto, né? Tem uma relação de uma proposição que pode ser falsa ou verdadeira, né? No caso, o sistema jogar num certo contexto pode ser errado. Vamos supor que na sala de aula, vamos supor. Uma criança jogar na sala de aula. Então, você tem três operações diferentes, uma relação de diferença, uma relação de funções de operações, né? Que essa regra é profunda. E você tem relações abertas ou fechadas. Como, por exemplo, ali se jogar é uma relação aberta. E, por exemplo, aqui a gente tem a operação X ou Y é uma relação fechada. Concorda? Porque é X ou Y, você não pode mudar. Não pode simplesmente falar, não, mas eu quero escolher os dois. Numa relação fechada, você não pode. Nossa relação fechada que tá nessa parte aqui é X ou Y. E ali se jogar se torna ok, é uma coisa mais subjetiva, né? Por isso é uma regra mais ampla, talvez. Né? Então, tem a relação de conceitos de diferença, funções e operações subjetivas abertas, né? Então, no ambiente de exploração, o sistema robótico ele tá no sistema em aberto de exploração de ações. Só que vão ter ações que não tem questão, né? Vamos supor que ele tem que ir ou pra direita ou pra esquerda, né? É 880. Então, é esse daqui. Então, são regras desse sistema lógico que você tem que permitir nessa use logic, né? Aí você tem a pureza nesse contexto, né? A pureza vai ser... Vamos supor que eu tenho T em relação com T prime. E eu também tenho essa relação de diferença, né? Uma operação diferente, em que você vai ter uma operação entre T prime T e T prime. E uma relação de aberta ou fechada, em que eu vou colocar de uma cor diferente cada um. Então isso daqui é uma operação no contexto de diferenciação de coisas. Tá logicamente diferenciando coisas. Nesse caso aqui você quer relações de implicação. Ok, 2 vezes 2 logicamente implica 4. Isso é óbvio. Aqui é 0 diferente de 1. Aqui a gente tem um sistema em aberto e fechado em que... Aqui é T prime, né? Você tem relações de que algo pode ser X e Y. Opa. É X e Y. Deixa eu ver aqui. Dando um ou outro, né? Então pode dar um ou outro. Eu tenho X e Y, pode dar X ou Y. Ou no caso, essa aqui é uma relação em aberta, né? Uma relação fechada seria X ou Y. Onde eu tenho que escolher ou X ou um dos dois, não os dois. Nesse caso aqui eu escolho os dois, no outro eu escolho um só. Então vão ter ações na sua árvore de probabilidade de fuzzy logic que você vai ter que optar por um caminho fechado, né? Então, vamos supor, tem a rua, o sistema robótico tem que ir para um lugar. Só que ele pode usar dois tipos de ruas, a esquerda e a direita, qual que ele usa. Agora vamos supor que ele pode usar 90 tipos de ruas, 90 tipos de ônibus, 90 tipos de formas de chegar até outro ponto fisicamente num robô bípede, né? Então, no caso, é uma relação em aberto. Eu acho que essa é uma boa explicação. Você tem relações de diferença, causalidade e relações abertas, de exploração aberta e fechada, onde às vezes é uma condição 880 ou uma coisa mais ampla, né, subjetiva. Enfim, por exemplo aqui, ó, jogar é ok, é uma relação tipo depende. Então, às vezes não vai ser ok, depende do contexto. Então você tem que fazer questão que os tipos são preservados, que pra ter prime é puro, do ponto de vista aritmético. Então você tem relações de operações que são permissíveis nesse contexto. Então, esse aqui é o resumo do paper, de certa forma, né? Aí você tem regras, né? Você tem uma teoria que é um set finito de regras puras, né? Então, regras do ponto de vista aritmético, do ponto de vista causal, lógico. Então, aqui a gente tem aritmética. A gente tem aqui lógica. E aqui a gente tem relações de exploração. Aritmética, lógica e exploração. Guarda isso daí.
Se você não entender isso daqui, você não vai entender o resto do artigo. E aí, você tem um conjunto de regras finitas puras, em que você vai ter o conjunto de regras deep, né? Que são as lógicas. Então, vamos supor que eu coloque aqui D, T. É o nosso conjunto de lógica usada nesse robô. Que é o conjunto de regras T, que vão ter uma forma na prática. T com esse triângulo preenchido, né? T'. Então, uma relação de lógica causal. E tem outro paper de lógica causal que a gente já viu nessa série. E a gente tem aqui CLT. Não é C. Não é o CLT que eu tô pensando, né? Mas a gente tem CL de T, que é uma regra fechada, em que você tem a relação de um set de regras que consiste de termos fechados. Por exemplo, X ou Y, onde eu tenho que escolher um dos dois. Se fossem regras em aberto, então eu poderia ter X e Y, em que você pode escolher os dois, ou N coisas, né? Não precisa ser só X e Y, pode ser N operações que poderia, sei lá, X1 até Xn, N operações que são diferentes e que você pode escolher em relação de exploração. Então você tem uma relação de exploração e a relação fechada aqui, né? Eu vou deixar a de exploração aqui. Essa daqui é exploração, então tá em aberto, né? Uma relação em aberto e aqui uma relação fechada, closed, né? Na prática, né? E aí você tem computações, né? Então vamos supor que a gente tem T, que é a nossa teoria, nosso conjunto de aritmética, lógica, operações de exploração abertas e fechadas. E você tem uma T computação de sequência de N termos. Então a gente está computando T. T operações dessa árvore de probabilidade. É uma árvore de fuzzy logic. E pra tal que, né? De outra cor. Pra todo o K, tal que K seja maior que 0 e menor que N, você vai ter a computação da parte aritmética. Aqui é a parte aritmética, tá? Primeiro. T de K. Então você está fazendo K operações de T. Que são as operações nesse contexto. Sua árvore de probabilidades. Em que você tem a substituição de T. E vai ter TK mais 1 operações sendo igual a operações futuras. Então aqui é sua operação passada. E suas N operações durante o algoritmo rodar. E você tem essa relação que vai ser exemplificada. Lembrando que isso aqui é uma relação aritmética, primeiro. De T replicar T'. Então, no caso, por exemplo, 0 é diferente de 1. Dentro de T. Ou você pode ter uma relação diferenciada em que você vai ter, na verdade. Aqui no caso é lógica, né? Que é aplicada para lógica. Aqui é aplicada para aritmética e aqui para lógica. Lembra disso. Shallow step que tem a ver com aritmética, que é o termo que ele usou anteriormente. Deep step tem a ver com lógica. Então tá na parte de lógica aqui, né? Dessa parte aqui. A outra tá na parte da esquerda. Então você tem TK operações em que você tem o contexto desse sistema. Então aqui o contexto é importante. No primeiro, você vê que o contexto não é importável. Como é o contexto, por exemplo, de operações? Vamos supor que seja... É o exemplo que ele colocou 2 vezes 2 vezes... 2 vezes 2, 4, né? Mas o contexto das operações importa, né? Então vamos supor que seja 2 dividido por 4. 2 vezes 4, né? No caso, tem uma diferença contextual entre o símbolo de divisão e multiplicação, adição, subtração. Então o contexto importa nesse quesito aqui, né? Então o contexto do seu set de operações importa, né? Então o seu robô ele tem que decidir certas operações em determinados ambientes de forma diferente. Então esse aqui é o contexto em que você vai ter essa operação ao longo do tempo TK mais 1. N operações você faz isso daqui. Se igual a computação de C da substituição de T'. Você vai substituir na sua árvore de probabilidade certas operações
Só que usando contexto. Então, um usa contexto, que é a parte de lógica, e a parte aritmética não usa contexto. Simplesmente só faz uma relação de diferença e acabou. Essas são computações permissíveis aqui. Sobre a computabilidade, a gente pode escrever T, em que você tem esse conjunto de operações globais T para T'. Se existe uma computação possível aqui, dentro desse conjunto de regras, e uma teoria é completa para o domínio D, se para todo T implica T', dentro de D, nós temos, vou pôr em outra cor, o amarelo, yellow, nós temos T' dentro do conjunto de operações globais sendo computáveis, né? Então você tem. Isso aqui são operações computáveis da sua árvore de probabilidade. Que é possível você computar. Desse domínio, né? Exemplo, você ficou muito grande essa imagem, né? Mas vamos supor que a gente tem que ter. Opa, assim. Em lógica, né? Usando lógica, T implica T', dentro em que T implica T é similar a T'. Então você tem uma relação de similaridade. Na parte aritmética você tem. Eu vou pegar outra cor. Que T. Não, a parte aritmética, na verdade. Não, é essa aqui mesmo. T de T' vai criar uma relação de implicação em que T vai ter uma. Tá dentro do domínio. Não de similaridade, mas de equivalência com T'. Então é igual ao outro, né? Então você tem relação de equivalência. No caso aqui é usado para aritmética. Então, 0 é diferente de 1. E a última você vai ter. E é diferente de T'. Aqui eu acho que é relação em aberto, né? Aqui é relação em aberto, na verdade. Relações abertas e fechadas. A relação de diferença que vai ser de 0 e 1 é no caso dessa daqui, né? Em que você vai ter que T implica uma diferença entre os dois. Dentro desse domínio, né? Então, no fim, você quer fazer relações. Que trocou a ordem, né? Mas você quer fazer relações lógicas aqui, relações aritméticas e relações de exploração abertas e fechadas dentro do ambiente. E tudo isso está dentro do contexto da sua fuzzy logic, né? E você pode aplicar lógica causal, somente programação de Haskell, né? Ele cita também no paper. Veja o vídeo que eu falei sobre o paper em lógica causal. É todo aplicável aqui, né? Então você tem 3 formas de operações de lógica causal. Uma aritmética, uma lógica e uma exploração em ambientes abertos e fechados. No espaço de exploração aberto e fechado. Por exemplo, o que é parte de ambiente fechado? Xadrez, por exemplo. É um jogo de estado finito de formação perfeita. É um estado fechado. Tem de um aberto, que é tipo Minecraft, por exemplo. Então suponha T sendo reflexivo, transitivo e composicional. Então as operações lógicas, que é chamada de DIP, né? Vou colocar T, DT. D, vai. DIP. De T' implica equivalência. Então aqui são relações lógicas. Por isso DIP. Então vou colocar aqui lógica. Aí, provando isso, né? Suponha que T, de fato, funciona, né? É computável e tal. Então, suponha que eu tenho essa relação de lógica entre T implicando T'. Então, nós vamos mostrar que tem essa equivalência. Por indução, nesse tamanho dessa computação, em N passos, né? Então, no tamanho dessa computação de LCT, você pode computar esse negócio. Quanto mais o ambiente for mais complexo, mais a computação aumenta também, né? E aí você vai ter. Vamos supor que esse tamanho, né? L de CT seja maior que 0. Suponha que o último passo da computação seja de T' para T', que é o próximo depois do T'. Por indução, nós temos que esses dois são equivalentes. E se, no caso, esses dois são equivalentes, então segue que
T prime prime é equivalente a T. É como se fosse A igual a B, C é igual a A, então B é igual a C. Outro paper também falou a mesma coisa. Isso implica que a função T prime pode ser vista como uma função de substituição na parte aritmética de C com S prime. E a mesma coisa segue para T prime, né? Só que em vez de você ter dois primes, você só vai ter só um. E assim sucessivamente, né? Em que para algum S prime, você vai ter a condição lógica de implicação de S prime na árvore de probabilidade. Então, na árvore de probabilidade, você vai ter a raiz, vai ter, por exemplo, S, S prime e S prime prime. Aí você está falando relações de equivalência entre nodes dessa. Entre sub-árvore de probabilidade desse sistema, você tem equivalência entre eles. Então, um conjunto de ações vai gerar o mesmo efeito que outro conjunto de ações e assim sucessivamente. Aí você tem similaridade entre conjuntos de ações, entre nessa árvore de probabilidade você, por exemplo, ter computações. Vamos separar essa árvore assim. Entre essa seção ser igual a essa seção e assim sucessivamente, de árvore de probabilidade. Ou similar, né? Quase o mesmo efeito. Então, conjunto de ações implicam no mesmo efeito. Você pode de várias formas cozinhar um pato, por exemplo. Ou de várias formas cozinhar arroz. Ou de várias formas fazer o mesmo efeito com relações causais, sequências de relações causais diferentes. Essa é a lógica, cara. Com diferentes relações causais você tem relação de equivalência e também de diferença, né? Pode ter casos em que T prime é diferente de T prime prime. E no caso, você pode ter que um é maior que o outro, melhor que o outro em certo contexto. Então você vai ter no fim que uma função que contém a substituição contendo S prime prime vai ser equivalente a somente prime, né? E no fim, dentro dessas árvores de probabilidade, você tem relações de equivalência dentro dela. Só isso. Nada mais. Aí você tem computação. Agora é uma parte de coisa mais prática, né? Você tem, por exemplo, regras para aprendizado de longo prazo. Long term memory, né? Então, aprendizado de longo prazo desse sistema pode ter, por exemplo, 200 regras que definem esse longo prazo, né? O difícil é saber como isso funciona no cérebro, né? Como a gente poderia... Então, no estudo de long term memory, como funciona e como a gente poderia usar o que a gente sabe tem sobre isso na neurociência e aplicar para um sistema computacional. Working memory, que é só memória ao vivo, né? Como se fosse memória RAM, entre aspas, né? Entre aspas. Que é essa memória que você tá ligado enquanto você tá acordado, né? Então, por exemplo, é o nível de atenção que você tem, por exemplo, em decorar números. Mas aqui é fácil você decorar. Agora, se eu colocar 245, 789 e N números, você não vai conseguir decorar. Porque a taxa de threshold que você consegue armazenar de atenção no seu cérebro por segundo, ela é fixa. Fixa não, vai. Ela é dinâmica, mas ela tem um limite. Ou seja, você não consegue processar a informação de uma forma constante. Se eu colocar, por exemplo, 1 milhão de números na sua tela. Tu vai decorar todos os números se eu colocar 7 segundos esses números na sua tela? Em 7 segundos eu coloco na tela 1 milhão de números. Você vai lembrar de todos? Não. Porque sua working memory, ela não consegue aguentar informação tudo de uma vez, que nem no computador. Quando você abre muitas telas no computador, não começa a bugar? É a mesma coisa. Você tem muita informação de uma vez projetada pro cérebro, ele não vai ter atenção. Isso tem a ver com o modelo de atenção em si, né? Então, e esses modelos aqui são com nodes, né? No caso, a gente tem 8 nodes dentro dessa árvore de probabilidade. Então, você tem as regras que regem essas árvores de probabilidade. Regras. A gente tem os nodes, que são as bolinhas aqui, os nodes dessas árvores ou sub-árvores de probabilidade. Em que você tem uma relação conjunta entre eles, né? Então, aqui poderia ser o node T. Aqui poderia ser T prime. T prime prime, enfim, não importa. E aqui você tem a sua computação em si. 10 passos aí.
essa computação profunda desse sistema. Em relação à computabilidade, você tem T resultando no ambiente futuro, né? Dentro do conjunto possível de computações T', que é uma computação de T para T', em que essa relação ela é computável. Então você pode computar uma relação de aprendizado entre os dois. Então isso é decidível, né? Então prova, todas as teorias são finitas por definição, e dada essa pureza das condições e regras, você vai ter finitas computações começando com o termo T, fechado, né? Essas computações de T vai ter árvores de probabilidades finitas, seu ponto é finito, em que você pode maximizar uma função dado esse tamanho dessa computação em si. Então, essa árvore de probabilidade é decidível. Todas as relações de lógica, aritmética e de exploração se consegue escolher usando o Fuzzy Logic, né? Daqui é tudo Fuzzy Logic. Qual árvore de probabilidade de ações é melhor do que a outra? Embora tenha N ações para você fazer N sequências de ações que no fim geram o mesmo efeito. Porque é o conjunto que é mais fácil, né? Então você tem a complexidade de Kolmogorov de quais ações de fato dão um resultado superior na prática, né? Então você tem uma complexidade de Kolmogorov desse parâmetro aqui de saber essas relações entre T e prime nessas árvores de probabilidade. Essa é a questão. Aí a gente vai para problemas fechados aqui. Não confunda com isso em aberto, que a definição na prática era... a gente tem... Como era? Era X ou Y. Aí no caso, ele escolheu um ou outro, né? No caso de sistema fechado, né? Não pode escolher os dois. Enfim, é um ou outro. É fechado, não é aberto. No caso, um sistema fechado, você tem o termo fechado T. Então você tem as relações de ações dentro desse contexto. Tem um conjunto de ações no fim, né? Um conjunto de sequências de ações. A solução para esse problema fechado de T, em que T está dentro do conjunto total de T, é maiúsculo, né? É um termo prime de tamanho mínimo. Então você tem que achar T prime. Tal que eu tenha o T passado em relação com o futuro, em que esses símbolos aqui tem a relação de computabilidade, né? Se esse troço é de fato computável ou não. Então, isso é computável? Dentro de uma ação fechada, eu posso computar isso daqui? Isso aqui é uma estrela. E aí, no caso, a definição reflete a nossa visão que problemas computacionais podem ser vistos como termos para pedir por soluções de uma forma compressa desses problemas. Então, você tem dentro dessa árvore de probabilidade, você está tentando achar isso daqui. Então, eu vou colocar um quadradinho verde. Então, você quer achar isso daqui. Isso daqui é literalmente isso daqui. Você quer achar a árvore de nodes que leva a maximizar a sua função, a minimizar, no caso, você quer minimizar esse algoritmo para de fato você computar isso aqui de forma mais eficiente, mas no fim você quer maximizar as suas ações futuras. Você quer achar dentro dessa árvore de probabilidade como resolver esse problema de forma correta. Como você resolver entre x e y, escolher qual é melhor. Então, seu sistema robótico, ele tem dois caminhos, A e B. Com base na informação que ele possui desses dois caminhos, qual que ele deve escolher? Vamos supor que os caminhos levam ao mesmo lugar. Mas ele tem que saber qual caminho de fato é menos perigoso, talvez leve menos tempo, enfim. Vamos supor que ele quer fazer entregas de A até B. Ele tem dois caminhos. Como que ele escolhe um ou outro, né? É uma relação de fuzzy logic. O efeito é o mesmo, mas algum talvez seja mais rápido, mas talvez seja um caminho mais complexo. Ele pode acabar... Vamos supor que o robô é um Uber agora. Ele pode acabar
indo pra favela da vida, enfim. Ele pode ter problemas em certos caminhos. Então ele tem que calcular um ou outro, né? Ele não é um problema em aberto, é um problema fechado. Ou você lida com esse problema e resolve um ou outro, ou você não tem como nem continuar essa solução. É uma relação simétrica entre os dois caminhos que você tem que resolver. E no caso, ele tá tentando dizer no paper que isso é computável. Você pode fazer esse problema não ficar tão difícil computacionalmente. Você pode comprimir ele de certa forma, né? E aí tem essa função de adequação, né? Então, a adequação da teoria T, pra ver se ela funciona ou não, é uma teoria não vazia de T', em que você vai ter a adequação de colocar A de T e T'. Você vai ter os dois, a união desses dois. Então você vai. Vou fazer de novo porque minha tela saiu aqui. Então eu só vou fazer de novo essa parte. T, T', dentro de T' futuro, gigante, né? Aí você tem essa função que você quer computar. Esse aqui é um lado da moeda. E você vai ter a união entre T. Agora a relação é de diferença entre os dois, né? Dentro do conjunto de T global. No caso, é colocar que elas são diferentes. Por T como um todo, né? Em todo esse set como um todo. Então você quer fazer uma relação de dois tipos de soluções, de relações diferentes de igualdade ou desigualdade, né? Então, dentro do set T de operações globais, você pode dizer que tem teorias de relação causal entre duas variáveis, dois sets de ações, e que não tem. Então, esse talvez seja o foco, é você relacionar cores entre variáveis. Só que agora é um problema aberto, né? O problema aberto é a relação de, por exemplo, x e y. Você poder escolher os dois, ou mais parâmetros, né? Em vez de um ou outro. O problema aberto é uma teoria não vazia de regras da forma ou de implicação de T' ou de não relação. E a solução para o problema aberto de T é uma substituição em que você tem essa adequação, da mesma forma de antes, dos outros parâmetros globais T e a substituição P igual a 1. Então, é uma função que computa nesse ambiente aberto, ou seja, eu posso ter um espaço de N ações, eu vou colocar N sequências de ações, né? Como eu posso colocar isso aqui? Posso ter um espaço de N grupo de ações que gera questões diferentes, né? No caso, vamos supor. Eu vou dar um exemplo de esdrúxulo, né? Vamos supor pro ato de cozinhar. O mesmo prato, eu posso fazer diversos tipos de sequências de ações diferentes. Então, dentro da árvore de probabilidade dessa questão, tá em aberto. Eu tenho um 880, 01. Então, o número da relação é 1, mas a questão é que você tem que, nesse problema aberto, substituir as suas operações ao ponto de maximizar sua recompensa, mas no fim é uma. Importa o resultado final, né? E o quanto de minimização de custo de computação e tempo você tem ao gerar essa ação, né? Não é nem tipo, claro, eu tenho N formas de resolver esse problema. O que importa é o resultado final, mas eu vou escolher a sequência de ações que vai fazer eu resolver esse problema melhor. Então, eu não vou ficar um dia inteiro resolvendo um problema que eu posso resolver em 10 minutos, caso eu saiba a forma que eu consigo resolver. Seja um problema matemático, seja um problema mecânico de você agir, com um ponto de vista de robô, ser um robótico. Então, é basicamente essa ideia, né? De um problema aberto, né? Talvez de exploração, que ele tem que aprender e tal, e que não é 880. E aí você tem a relação de aprendizado, né? Ali se recebe, dentro do conjunto de fatos dela, né? Fn. A gente tem Fn dentro do seu domínio de conhecimento.
E ali se aprende de Fn das atualizações da teoria de N mais 1. Então, essa teoria é a relação que a gente viu de vários T' sendo calculados. Daqui é uma estrela, tá? Sendo calculados. Então, eu tenho um N desses daqui, né? N desses sendo calculado. E no fim, a questão de inquirir se daqui tá certo ou não, né? E ali se recebe um problema aberto ou fechado, Pn, então Pn é um problema que pode ser aberto ou fechado, em que eu tenho aqui no caso N desses. Ali se pega a solução de Pn ou reporta a falha, vamos supor que ela não achou a solução, a falha da própria teoria em si. Então se o modelo teórico for igual ao anterior, então temos um problema. E daqui é uma relação de contextualidade que tem outro paper também que a gente já viu anteriormente. Contextualidade e agentes da Guerra. Se y mais 1 for igual a y, então meu algoritmo tá numa estasis, né? Então eu não posso. Se eu não posso melhorar minhas ações atuais, vamos supor que é um sistema que, sei lá, luta boxe. E ele aprendeu a lutar boxe e ele tá no seu ápice agora. Ele não consegue melhorar mais do que agora. Então eu tenho essa relação aqui. Somente quando ele achar uma ação em que existe um YA, perdão, um Y' superior ao Y anterior, no caso ele vai mudar suas ações e atualizar. Então o sistema ele não se atualiza se ele não acha uma ação melhor. Então a gente não acha uma ação pior. Se ele achar uma ação pior, ele não vai atualizar pra ele ser pior, né? Então o que a gente quer é um sistema que aprende, não que fica pior do que ele era. Então você tem essa relação em que você quer fazer a mesma coisa que aquele paper disse. Você tem essa relação de você, a sua teoria, do teorema lógico, a teoria lógica aritmética e de exploração do seu robô, dele não entrar num loop, né? Então quando ele não consegue um conjunto de ações melhores, ele tem que melhorar a sua teoria, seu modelo teórico de como o mundo funciona, como as relações causais e efeito funcionam, e como a árvore de probabilidade de fuzzy logic dele funciona, né? Aí tem a relação de sucessores, né? Então a teoria T' é sucessor de T se for o caso, de T' menos T, oh merda, coloquei errado. T' menos T contém ao menos uma regra. Então você tem uma teoria que poderia ser posterior à anterior, se T', se no caso T é maior que T, né? T' é maior que T, porque pensa. Vamos supor que T' seja igual a T. Então T' seja igual a T, então T' menos T é igual a zero. E se é igual a zero, logo meu sistema não vai aprender, porque eu tô numa estágio, né? Eu não tô melhorando. Essa é a noção que o sistema tem. E aí, no caso, ele quer achar que, de fato, melhora o seu sistema, né? Então você tem um subset na interseção das condições lógicas, né? Por isso, preenchido aqui T'. Você tem a união de T com as relações aritméticas, onde problemas abertos e fechados de T e T'. Já vou colocar certinho. Isso também tem a união, ou a união, né? De T. Ou a união de T com T diferente de T', que é um sucessor de T. Então você tem uma relação aqui, primeiro, lógica, aritmética, e aqui é de problemas abertos, o P+ e fechados P-. Pra não ficar digitando um monte de coisa. P+ e P-.
Então ali se responde para a sequência de fatos que ela tem, formando uma sequência de teorias. Então ela tem uma sequência de fatos sobre o seu ambiente e uma sequência de teorias, que a gente já viu que é computada computacionalmente, obviamente. Então a teoria futura Tn mais 1 é selecionada como sucessor de Tn no sistema de long e short term memory diários. Então no sistema de memória de longo prazo, ela vai ver, ok, eu achei uma teoria que melhora meus fatos sobre minhas crenças, meu sistema, e por fim eu consigo agir de forma melhor. Todo fim, o sistema robótico ele vai entender, ok, eu tenho um conjunto de teorias lógicas, aritméticas e de exploração que são melhores do que o que eu tinha anteriormente. Então eu tenho Tn mais 1. Se eu tenho Tn mais 1 maior que ter passado o meu histórico, então eu vou escolher Tn mais 1. Porque o seu conjunto teórico que vai lidar com a computação no fim, né? No final, né? De T a T prime. Porque aqui, esse T aqui de baixo é teoria. É só esse conjunto teórico. T1 até Tn. Esse daqui é esse daqui. E no caso, isso só segue essa computação. Quando você melhora o seu uso teórico, você consegue achar as ações que maximizam melhor sua função de utilidade. Então você tem uma utopia aqui, por exemplo, de T de conjuntos lógicos de causalidade T e T prime, localmente convergentes nesse contexto de substituições, tal que a operação T, não, perdão, C de T, isso aqui é uma utopia, né? É topologia esse negócio aqui. Então você tem C de T, e com a operação sigma você tem a substituição de C de T. É o contexto do seu sistema. Lembra que esse sigma ai, merda. Esse sigma C de T tem a ver com lógica só, né? Se você voltar pra aula, para as outras partes, ele não tem a ver com a parte de aritmética, né, do sistema. Tem a ver apenas com lógica. Então por isso tá esse DIP, né? Então tá aqui, ó. É a sua função de operação de resultado de DIP. Ou seja, eu vou colocar aqui D de DIP e CL de T. É o seu tamanho de código dessa função de operações. Mas aqui são computações lógicas, por isso DIP, porque a gente já viu a notação anteriormente. Então, isso aqui são computações em lógica do seu sistema. Então, por exemplo, 2 vezes 2 é igual a 4. Seu sistema ele tem uma relação de implicação, que é denotada dessa forma. E aí você tem também a relação de ambiente futuro, em que você tem CT' e a substituição sigma de CT' futuro, obviamente, em que você tem a mesma coisa, só que o resultado em vez de CS vai ser S'. Vai ser o resultado futuro. Mas o fim a equação é a mesma, né? O fim a equação é a mesma. Você tem um P aqui que muda. CL, P, pronto. Vou ter que arrumar essa que eu desenhei errado. D, DL, das operações T. No fim, um leva S', S normal e S'. No caso que a gente quer melhorar. A gente quer que seja maior um que o outro na prática, né? Então você vai ter aqui, por exemplo, a convergência local é decidível. E aí, eu não sei exatamente se essa referência de convergência é o teorema da convergência monótona de Lebesgue para reinforcement, né? Que você tem uma soma, um limite f de x, em que você tem x até infinito, e você tem uma convergência, que no caso você tem menos recompensa dado num certo momento. Então existe apenas um número infinito de contextos e substituições em que você tem um conjunto de computações possíveis, né? Então, em que nesse sistema de convergência você pode não entrar num looping, né? Você pode computar isso daqui sem entrar num looping, usando essas computações aqui no caso, né? Então você pode fazer isso.
Vai computando S prime, S prime, S prime prime, S prime prime prime, e assim sucessivamente. Sem entrar num looping, né? Sem entrar numa convergência monótona de Lebesgue. No caso, a notação é a função de valor, uma policy P de 1000, e, na verdade, com convergência é xi. Aí gama, xi e gama. No caso, essa função é computável pela aula 5 desse curso. E se no caso usa números reais, né? Tem essa questão de N recompensas, dentro do conjunto global de recompensas, em que você tem isso daqui tá dentro dos números irracionais, faz interseção entre 0 e 1. No caso, que isso daqui leva a uma convergência. Porque a projeção final aqui em números reais, né? No caso, por ser em números reais, daqui leva a uma convergência que te dá recompensas menores cada vez mais, a ponto que o seu sistema buga. Ele entra num looping. É isso. Então, ele tá dizendo que essa convergência local ela é decidível e que creio que não entra nesse problema, talvez. Aí vamos supor que D seja reflexivo e transitivo. E você tem aí a CL de T, que é a computação de T nesse contexto. Vamos supor que T, a operação lógica de consequência de um do outro, é fechado e localmente convergente nesse contexto. Aí você tem essa relação de convergência aqui, mas eu vou colocar. Vai ter outra imagem de novo. Então significa que T' é igual a T passado nesse domínio. Então é possível que T implique T'. Então suponha que de fato isso é verdade, que T', esse conjunto lógico, né? É fechado e localmente convergente. Né? A gente tem um conjunto lógico de operações que leva a uma computação que de fato é possível, que gera S no final. E por fim também a gente tem a computação T'. Acho que vou fazer a mesma coisa aqui. Com T' no caso, né? Aí pelo teorema TT3 a gente tem essa equivalência de ambos. Então você tem transitividade, simetria. Implica que no caso T' vai ser equivalente a T nesse domínio. E vice-versa, obviamente, né? Tem a reflexividade aí. No caso que dentro do teu conjunto de variáveis, nessa fuzzy lógica de árvore de probabilidade, tem relações reflexivas, simétricas e de transitividade entre esses sistemas, do ponto de vista aritmético, para um conjunto, nesse exemplo aqui foi um conjunto específico de lógica em si, né? Então aqui em lógica causal de ações, em que elas são convergentes e que não necessariamente entram num looping de Lebesgue, tá? Então esse é o ponto em si. Então aqui a gente tem um exemplo de divergência local. Um pouco diferente. Então, vamos supor que eu tenho a relação lógica de T com T'. Só que a gente tem uma divergência, onde S vai ser diferente. Tem uma relação de diferença na implicação em T. Então, por isso aqui a gente vê o símbolo de diferente. Ao invés de anteriormente, que o símbolo era igual, né? Então você pode ver aqui que antes o símbolo era igual. Então tinha uma relação convergente por conta disso. E agora ela é divergente. Então, no caso, o C de T no fim vai gerar a substituição de C de T. Substituição dessa função por uma futura melhor. Só que o CT', né? Nesse caso, vai gerar uma diferente. Caso S é diferente de S' no seu contexto de todas as suas computações, no seu modelo teórico. E o próprio sistema, ele muda, tá? É o próprio sistema do sistema robótico virtual da IA que vai criando suas teorias, N modelos teóricos para suas ações.
que são os fatos, né, que eles possuem, que é o FN. É ele mesmo que vai se virando pra entender isso aí. Nesse ponto de vista aqui, toda essa homotopia é questão de lógica, tá? São relações lógicas de homotopia desse sistema que é um ou outro, né? Tem um lado e o outro lado. Mas a homotopia é associada aqui à lógica causal, né? Então a força de um candidato R, dada uma teoria T, como você tem a separação entre dois aqui, né? Você tem a de T em T', causando T', só que do ponto de vista lógico aberto ou fechado, e tem do ponto de vista de somente causal lógico, né? Então, o exemplo que a gente viu anteriormente é, ok, 2 vezes 2 é igual a 4. E aqui, no caso, poderia ser um ambiente fechado, né? Vamos supor que seja X ou Y. Escolhe um dos dois. Ou poderia ser os dois, né? Caso fosse um ambiente aberto, né? Embora essa definição de ambiente aberto minha talvez não esteja tão boa, né? Mas enfim. A de ambiente fechado é bem clara. Você tem um set de escolha dentro da sua árvore de probabilidade de ações. Em que você escolhe, no fim, vamos supor que tenha dois caminhos. Tem A ou B. A ou B. Escolhe um dos dois. Então, da minha sequência de ações, com base no meu histórico, com base no conhecimento do sistema em si, no histórico do sistema, talvez, né? Ele vai decidir o que ele vai fazer, né? E no caso, isso tá dentro aqui da função. Vai computar isso daí, mais R, que é o candidato atual, menos essas condições. Então você tem um candidato em si, usando relações lógicas abertas ou fechadas. Então, aqui é a questão, você tem a união entre resoluções de problemas abertos e fechados aqui, com a relação de lógica causal, né? Porque os dois, eles estão juntos, né? Então você tem, por exemplo, você quer resolver um problema de lógica causal. Então, ok, eu tenho um taco de beisebol, vou bater na bola e acertar na hora certa. A causalidade da bola bater com o meu taco no momento certo vai fazer ela ir pra um lado específico que eu quero e fazer um home run, por exemplo. Ou fazer uma bela jogada em beisebol, né? Essa relação de causalidade, a lógica causal em si, essa relação de resolver problemas em abertos e fechados, é uma relação mais subjetiva, talvez, né? Em que você tem que ter uma relação não só de saber o que você tem que fazer, mas como. Então aqui seria o quê? Não sei se. E aqui seria como. Como eu poderia fazer e o que eu tenho que fazer. Ou seria o contrário, né? Ah, enfim. Um é uma questão de lógica causal e o outro é o seu set de crenças associadas a como você deve fazer isso daí. São coisas diferentes, mas elas têm uma união entre elas, né? E que no fim você vai ter também aqui desse lado a computação no modelo T mais o suas regras de candidatos, né? No fim você quer saber qual que é melhor, né? Então, dado o conjunto de regras, você tem que mudar para você ter uma árvore de probabilidade melhor, para resultados melhores, enfim. Então, a força de candidatos nesse contexto. E a função de utilidade, né? Quantas vezes K é menor que N, ou igual a N, né? Ali se usou de R para computar, no caso, os fatos F de K, eu coloquei errado. Os fatos F de K que a gente já viu anteriormente seriam iguais a de T para T prime. Então quantas vezes quantas computações tem que fazer para resolver esse problema? Ou aqui você tem uma contribuição não desejada, que é uma relação contribuição desejada, e não desejada em que quantas vezes você computou R para um fato negativo, né? Então aqui é um fato positivo
E aqui seria um fato negativo, onde a gente tem f de k igual a t diferente de t', né? Então são duas condições de operações que podem levar a condições iguais e diferentes. Isso aqui é relações negativas e positivas nesse contexto, né? Obviamente você quer maximizar as positivas. Aí você tem a parte mais importante dessa aula, né? Desse paper também. Definição aqui de atualização exogênica, né? Ou exógena, né? Então você tem Tn grupos aí de conjuntos teóricos que você está calculando com base em Fn nos seus fatos ou seu histórico. E você vai ter Fn que vai ser igual a T resultando em T'. Oh merda, tá tudo errado isso aqui. Faz de novo. Fn de T resultando em T'. Ou T, né? É diferente de para N modelos que você tem de teóricos, né? De T'. E você pode adicionar uma regra ao que T resulte sua computação futura, né? Em Tn modelos, né? Então você tem Tn modelos, né, teóricos para computar esse negócio aqui. Tn mais um, por isso. Esse aqui é só um modelo, aqui pode ser N modelos, né, diferentes. E no caso, o que é priorizado, né, é sua atualização, né? Então, em vez de você priorizar... Vou ver aqui. Em vez de você priorizar essa relação aqui... Eu vou dar um exemplo disso daqui, por exemplo. Com Tn em si. Em vez de você pegar a atual, então vamos supor que T igual a 1 aqui. Você quer priorizar a futura, né? Tn mais 1. Então você quer que o seu sistema atualize. Ele mude. Que a série de operações dele cause mudança no sistema, no algoritmo, aprendizado. Então, se a gente tem que Fn, nosso conjunto de fatos, é igual a T sendo diferente, T', e também que T com o nosso modelo de computação Tn tem uma relação de causalidade com T', nós removemos uma e mais regras, e no caso Fn é priorizado, né? Então, no caso, você vai ter no final isso daqui. T sendo diferente em Tn mais 1 modelos T'. Então você quer fazer essa relação aqui, eu quero aprender. Eu não posso ter um sistema que é igual sempre. O sistema ele tem que melhorar. Então, entre Tn mais 1 modelos teóricos para um sistema de lógica aritmética e exploração fechada e aberta para resolver problemas melhorar, tenho que ter um set de operações e que Tn pode ser menor que Tn mais 1. E que eu achei um modelo que é melhor, né? Então eu achei N modelos que são melhores para computar a minha função de atualização. Então esse é o aprendizado exógeno, né? Exogênico. Tem o aprendizado endogênico, em que você tem... É um pouco mais difícil. Defina Tn mais 1 com base em Tn. Se priorizado, essa regra em aberto de propriedades vai ser fechada em instâncias que são computáveis. E aí, no caso, você vai ter, por exemplo, a atualização endógena, né? Você vai ter f de n igual a t. Opa. T com implicação de t'. E também segue que t... Ai, caramba, essa merda de mouse. Quero uma intus. E t vai ser implicado... Aqui é o meu cálculo futuro, né? Esse é o cálculo futuro dessa função. Vê que a gente tá adicionando tn, né? Porque agora a gente tem um modelo
teórico que vai melhorar, né? O meu modelo de lógica aritmética, exploração que vai melhorar ao longo do tempo, e T'. Ou seja, eu peguei nessa count table exatamente essa seção aqui, ó. Então, essa seção é em verde. Essa é uma forma de atualização endogênica. Em que eu posso ter... Essa aqui é a afirmação positiva, certo? Eu posso também ter a afirmação negativa que está aqui. Que aí é só você trocar isso daqui e já era. Só que no caso, esse exemplo aqui é com T', né? Não, os dois T', tá certo. Então aqui eu posso simplesmente trocar esses sinais com o verde e aí fica P negativo. Uma atualização endogênica, positiva e negativa. E a exogênica que tá em cima, ela é dada por exemplo, essa daqui, por exemplo. Vai ser Fn, o conjunto de fatos que vai gerar a causalidade da árvore de probabilidade da sua árvore binária de T para T', e no fim, a gente tem contexto de lógica, aritmética e exploração. E também que eu vou ter T não resultando em Tn, em que você tem relação de afirmação e negação do resultado. No caso isogênico você tem uma negação. E aí no caso fica T'. Acho que uma melhor forma de entender. O endogênico, você usa só esse símbolo aqui. Para as duas proposições. No exogênico, você usa somente um... Não, você usa um e outro. Você usa negação. É isso, né? Endogênico. Não, você usa negação. Ou... É isso mesmo. Nesse caso aqui você usa... Nessa forma de... Nessa forma aqui, por exemplo, que eu vou colocar aqui. Nessa forma você usa um ou outro, né? Então vai ter uma forma de aprendizado endogênico que você usa um ou outro. Deixa eu fazer de novo. Eu vou fazer em outra cor. Porque senão vai confundir tudo, né? Nesse caso aqui você usa a negação. Nesse caso aqui, né? E a afirmação. E nesse caso... Nesse caso aqui a gente já viu, na verdade, né? Que é duas negações. Aqui são um negação... Aqui também, ó. Essa forma de aprendizado endogênico, em azul. Você tem a negação e... Afirmação e negação. Então, em ambos os lados você tem essa forma de representar duas formas de aprendizado exogênico e endogênico. Então, essa é a ideia, no geral. Em que você tem um sistema que você quer que aprenda, né? Que ele se atualize. Dessa forma, né? Exógena, que é do exterior a ele, e endógena, que é de si mesmo. Esse é o significado do termo, né? Eu lembro de ter usado esse paper, né? Feito uma equação nesse contexto no inteligência artificial nos games, né? Eu decidi não colocar aqui porque eu achei ela bem complexa, a explicação. Então, mas tá no livro, né? Inteligência artificial nos games, que eu tenho que até atualizar. Eu vou escrever outra coisa em outro contexto. Mas o grande ponto de computação endógena e exógena é de você ter uma relação do agente aprender com o ambiente e consigo mesmo. Computacionalmente, você tem uma relação de lógica causal, lógica aritmética e relações semânticas de exploração fechada e aberta, em que o sistema ele tem um amplo conjunto de sequências de ações que determina o mesmo efeito, né? O mesmo resultado. Mas no fim você quer saber qual que minimiza sua complexidade como o Orov e resolver o problema de uma forma mais rápida, né? Com o menor set de ações. Então qual é o menor set de ações, sequência de ações que resolve o meu problema? Pra quem já programou alguma coisa em fuzil lógico, já sabe como funciona o termo, você normalmente faz assim, por exemplo, robô. Tem que ensinar pro robô isso, ó. Aqui não é IA, tá? É algoritmo heurístico.
levante a mão 90 graus para cima. Vire a palma da sua mão robótica tantos graus. Aproxime a mão do objeto que você está vendo com visão computacional com a câmera, né? Que no caso é uma bola. Então você tem que dar um comando para aproximar. Então você coloca. E você, no caso, você coloca tipo uma árvore de probabilidade. Então vamos supor. Aqui é o root node. E vamos supor aqui seja levantar a mão uns 45 graus. Para cima, o braço no caso, né? Uma forma pneumática, né? Hidráulica. De levantar o braço. Essa é a primeira etapa. Dessa primeira etapa você tem uma condição de. Você conseguiu fazer isso daqui? Se não, você volta e faz de novo. É um looping. Você conseguiu fazer isso aqui corretamente, de forma certa? Então agora você vai para a próxima parte. A próxima parte é você aproximar em coordenadas x, y, z o seu braço do objeto, que você já viu com visão computacional. Aproximou, agora você tem que agarrar. Então você tem uma relação dupla aqui de agarrar e não conseguir agarrar. Se você não conseguir agarrar, você tem que fazer isso de novo. Tem que movimentar seu braço até você conseguir. Então você vai fazendo uma cadeia de ações heurísticas, né? Então, se você conseguiu fazer isso, faça isso. Se não der certo, você tenta de outra forma. Só que você calcula diretamente como o robô deve fazer essa fuzzy logic. Que se chama fuzzy logic nesse contexto. Só que nesse caso aqui, você quer que o robô se vire, cara. Na fuzzy logic dele, ele tem que ele mesmo criar a sua fuzzy logic. Aí você pensa, cara, como que eu crio uma teoria e que o meu sistema robótico, ele cria isso daqui, cara? Como que ele vai criar isso daqui? E pra você criar isso daqui, você tem que ter noções básicas de causalidade, questões básicas de... Não só movimentação, mas de entender diferenças entre objetos, entre o que é o que está ao redor do meu ambiente, o que eu devo, de fato, fazer em dado contexto. E eu não consegui resolver um problema, por exemplo, um sistema robótico, uma mão robótica, pegar uma bola e conseguir pegar diferentes tipos de objetos sem nenhum problema. Porque pro ser humano isso é fácil, né? Mas você fazer um sistema robótico que faz isso, cara, é difícil, cara. Tem competições de robótica só de robôs subindo escadas, cara. Escadas não, obstáculos que são escadas. Podem ser diversos tipos de obstáculos e não cair. E ganha quem não. Que cai por último, né? Parece idiotice, né? Mas é de fato muito difícil, cara. Você fazer sistemas robóticos que se adaptam a um ambiente diferente. É muito fácil fazer um sistema robótico que se adapta a um ambiente específico. Você consegue criar você mesmo um algoritmo de fuzzy logic. Naquele ambiente específico ele resolve tudo. Só que um ambiente para domínios desconhecidos, você tem que recalcular sua fuzzy logic. E nem tabela aqui é a sequência de relações causais que eu tenho que entender para fazer. Pra eu pegar um copo de leite, por exemplo. Só que não para um algoritmo pré-pronto para isso, mas o próprio sistema robótico, ele aprende como segurar sem deixar cair. Então a criança, quando ela vai aprendendo a andar, ela tem essa questão de explorar, cara. Você tem um sistema um agente de exploração, da forma que Deus criou, né? Em que o agente, no caso do bebê, ele explora o ambiente ao redor, ele tá constantemente, desde o útero, exposto à informação, de linguagem, comida. Ok, eu tô sentindo fome, eu vou chutar a barriga da mãe. Ele já consegue identificar relações lógicas causais facilmente, da forma que Deus criou, do ponto de vista genético comportamental, o bebê já é inteligente do útero, né? Quando ele nasce, ele já vai aprendendo mais, ele já vai. Do ambiente que ele está, ele se adapta àquele ambiente. E ele vai aprendendo. E obviamente o ambiente é importante. É tanto importante a questão genética comportamental, em todos os seres humanos no geral é igual. E essa questão do ambiente em si. Naquele ambiente, o ser humano vai se adaptar. Aqui é a mesma coisa, só que é um sistema robótico. E dessa questão a gente pensa, será que, tendo em vista a primeira citação de Turing para terminar, se a gente pode ter um sistema que tem esse predicado de um agente que nem um bebê, que ele tenta explorar o ambiente para aprender, e que ele consegue armazenar no longo prazo essas coisas, né? Então você precisa de um sistema de long short term memory, de LTM, ou de LSTM, no caso se você quiser também adicionar do ponto de vista de algoritmo, em que você consegue catalogar sequências de ações que são melhores em dados contextos
e você armazenar isso daí. Porque no nosso cérebro também tem isso, cara. Quando alguém, por exemplo, sofre uma atrofia muito séria, você talvez tenha perda de memória de movimentos que você sabia, mas que você não consegue formar da mesma forma quando você conseguia quando era criança. Você já tem uma formação que já está agora amadurecida no cérebro. E quando gera atrofia, você perde informação associada a essa questão. E você não consegue reaprender. Essa é a minha interpretação, né? Esses novos movimentos. Então, se o movimento fica é, condicionado a não evoluir, né? Então, na fase aí da criança aprender e tal, você tem uma questão de motora que é muito importante. E que se ela não aprende, ela vai ter problemas no futuro, cara, em relação a. Você, por exemplo, aprender. Vamos supor, uma criança que nunca conseguiu andar na vida. Até crescer, virar um adulto e finalmente, vamos supor que achar a cura, ela consegue, né? Ela vai ter muita dificuldade em aprender. Esse ser humano vai ter muita dificuldade em aprender a andar. Porque esse estímulo é novo, né? Ele vai ter que aprender, reaprender. Obviamente o cérebro ele consegue lidar com esse ambiente. Porque ele é meio que foi feito pra conseguir andar. Só que é difícil, cara. Uma coisa que pra nós é fácil, pra você falar pra uma pessoa que nunca andou, é complexo, né? Que nem aquela pessoa que sempre foi surda, ela é curada, vamos supor, ou tem um aparelho novo. Ela tem 30, 40 anos, ou nunca viu cores, por exemplo, ela é daltônica. E quando ela vê isso de novo, é uma coisa totalmente nova. O cérebro não está acostumado com aquilo. Ele nunca processou aquele tipo de informação. Aqui é a mesma coisa, só que você quer fazer um sistema que ele aprende a aprender e a melhorar o seu espaço de ações, que é determinado aqui como fuzzy logic. Poderia usar também com processos marcovianos nesse contexto, aqui tem fuzzy logic com processos marcovianos junto. Mas no geral é um tema que você pode ver que é um tema mais avançado, né? Então essa aula aqui ela foi bem mais avançada em relação a esse paper do Stenegard, que para mim é um dos melhores autores nesse tema. Esse para mim é um dos melhores artigos do Jag. Junto com daquele da aula 5, da lógica causal também. Esse aqui é um dos melhores artigos, porque ele demonstra que talvez seja possível a gente criar uma lógica apropriada. Ele usa o termo da programação Haskell, né? Que dá pra você fazer isso. Até de uma lógica modal também. Para sistemas robóticos que seriam capazes. Primeiro você cria a lógica. Criou a lógica, criou o set de operações possíveis. Se você criar um sistema lógico que permite todas as operações predicadas parecidas com inspiradas no cérebro humano, você já consegue criar um sistema de IA que resolve esses problemas de fuzzy logic com IA. Então você já consegue árvores de probabilidades de ações em ambientes diversos, né? Não é só num jogo, porque num jogo daí já foi resolvido, cara. Então um sistema de que joga xadrez, da DeepMind. Isso aqui é um sistema de estado finito, a gente tá falando de um sistema de exploração, um sistema que o sistema robótico ele está no mundo, tá jogando no mundo afora, ele quer se aprender como resolver problemas, né? Como andar, como falar das pessoas, assim, das problemas, né? É uma coisa mais de modelo de linguagem. E tentando fazer operações que pra nós são um robô bípede, né? Esquece um robô virtual aqui. Um robô bípede físico. É isso que eu tenho em mente nesse curso também. Robô bípede físico. Em que você tem esse set de operações que de fato é complexo. Então, só ficar de pé é difícil, né? E desviar de obstáculos, né? Imagine outras coisas, né? Então você tem que criar um sistema que aprende a derivar sua árvore de decisão de uma forma mais coerente, né? E conseguir comparar essas relações de árvore de decisão, que é o T, né? T e T prime nesse artigo, entre si em relações de equivalência. Então, ok, esse set de sequências de ações dá o mesmo resultado, o mesmo efeito. Então, esse tanto de passos para eu cozinhar um ovo pode ser feito de N formas diferentes. Dentro do conjunto que explica o set de operações dentro de cozinhar, tem N set de operações para um determinado efeito, resultado final igual. Qual é o conjunto de operações que de fato é melhor do que outros, né? Então essa é a visão. E o ponto desse paper é que é isso calculável, né? E essa relação de aprendizado endógeno e exógeno, né? É a relação do aprendizado introspectivamente do sistema robótico e do ponto de vista, não sei se é extrospectivamente seria um termo, mas seria do ponto de vista de fora, né?
em relação à própria lógica do aprendizado em si, né? Que você tem um sistema que totaliza em relação ao ambiente e em relação a si mesmo. Em relação, talvez, à tua própria interpretação de si mesmo em relação ao ambiente. Ok, eu tô fazendo aqui de forma errada, mas a culpa é minha, no caso, vamos supor. Eu estou fazendo esse conjunto de ações nesse ambiente, tá errado, mas a culpa é endógena. O que eu tenho que atualizar é a minha relação endógena aqui. Aprendizado endógeno. Eu, eu, eu tô tentando criar uma causalidade que não existe aqui e eu tô entrando no erro, né? Eu tô batendo na parede que nem um idiota, um robô, né? Eu tô batendo na parede que nem um idiota, eu tô entrando naquele loop, na convergência de Desbag, eu tô entrando no problema da parada. Eu não quero que isso aconteça. Então, de certa forma, também tem várias relações pra tentar fugir do teorema da convergência monótona de Desbag e talvez não entrar no problema da parada. E que você não previu a parada, você tenta evitar a parada. É diferente. E é basicamente isso. Até o próximo episódio.